Fala, galerinha! Vamos resolver mais uma questão aí do material de vocês. Essa questão é a questão 4, da lista 4, da aula 4, beleza? Então, no material de vocês, questão 4 da aula 4, é uma questão do Enem de 2017, e ela fala o seguinte: os combustíveis de origem fóssil, como o petróleo e o gás natural, geram um sério problema ambiental devido à liberação de dióxido de carbono durante o processo de combustão. O quadro apresenta as massas molares e as reações de combustão não balanceadas de diferentes combustíveis. Então, aqui a gente tem, os combustíveis, né? Suas respectivas massas molares e as reações de combustão não balanceadas. Então, esse é um fato importante. E aqui, as típicas reações de combustão, né? Na presença de O2, gerando CO2 e água. E aí a questão prossegue. Considerando a combustão completa de 58 gramas de cada um dos combustíveis listados no quadro, a substância que emite mais CO2 é o... Então, volta aqui. Olha aqui para o quadro. Vamos voltar aqui. A gente tem todas as reações de combustão, elas não estão balanceadas e ele quer saber, numa amostra de 58 gramas, né, de cada um desses caras, quanto, né, qual deles, né, na verdade, emite mais CO2. Então, para a gente prosseguir nessa questão, a gente precisa, né, para a gente poder calcular, né, a emissão de CO2 que cada um faz, para a gente saber qual que emite mais, a gente precisa balancear as equações, tá bom? Então, vamos balancear aqui essa galera, bem tranquilo, né? Então, a primeira coisa que a gente faz é balancear o carbono, né? Então, aqui desse lado, por exemplo, no metano, eu tenho um carbono, aqui eu tenho um carbono. Beleza, o carbono está balanceado. Passo para o hidrogênio, aqui eu tenho 4 hidrogênios e desse lado só tenho 2. Então eu vou colocar um 2 ali, 2 vezes 2, 4, balanceei o hidrogênio. Por último, a gente olha para o oxigênio, 2 oxigênios aqui, mais 2 aqui, 2 vezes 1, 2, né? Então, 2 com 2, 4. Aqui eu já tinha 2, vou colocar um 2 ali, fiquei com 4. Pronto, balanceei essa equação. Passo para a próxima. Então, de novo, começo pelo carbono. Tenho 2 carbonos aqui. Então, ali eu vou ter 2 carbonos também, coloco um 2zinho ali. Aqui eu tenho 2 hidrogênios, já tenho 2 hidrogênios, beleza, o hidrogênio está balanceado. E vamos olhar para o oxigênio então, 2 vezes 2, 4, mais 1, 5. Então, fiquei aqui com um número ímpar, né? Aqui eu só tenho 2. Então, qual o número que eu poderia colocar aqui que multiplicado por 2 vai dar 5? Seria, né, um número com vírgula, seria 2,5. Então, para evitar a gente colocar ali 2,5, a gente coloca uma fraçãozinha, né? 5 dividido por 2, 2,5. 2,5 vezes 2, 5. Então, balanceamos aí a equação. A de baixo, de novo, 2 carbonos, coloco um 2 lá para balancear a quantidade de carbono. Aí, passo para o hidrogênio. Aqui eu tenho 6 hidrogênios, aqui eu só tenho 2. Então, se eu botar um 3 aqui, resolve o meu problema. 3 vezes 2, 6. Aqui, 4, 5, 6, 7. 7 hidrogênios. Ops, hidrogênios não, oxigênios, desculpa. Hidrogênio a gente já balanceou. Então, aqui, 2 vezes 2, 4. Então, 4 com 3, 7 oxigênios. Então, aqui, vou ter que colocar mais um númerozinho com fração, né? Porque já que eu tenho 7, eu teria que ter 3,5. 3,5 vezes 2, 7. Então, 7 sobre 2 para balancear essa equação. A de baixo, a penúltima, tenho 3 carbonos. Então, eu vou lá e boto meu 3 ali para balancear a quantidade de carbono. Beleza. Aí, balancei agora a quantidade de hidrogênio. 8 hidrogênios. Tenho 2 aqui, coloco um 4 ali. Então, balancei a quantidade de hidrogênio. Por último, eu olho para o oxigênio. Então, eu tenho 3 vezes 2, 6. Com mais 4, 10. Ficou redondinho, já tenho 2 aqui. Vou colocar um 5 ali. 5 vezes 2, 10. Balanceei a galera toda. Passo para a última. De novo, tenho 4 carbonos. Então, eu boto o quê? Um 4 ali para balancear a quantidade de carbono. Aí, hidrogênio. Hidrogênio aqui eu tenho 10. Aqui eu tenho 2. Só botar um 5 ali. Resolvido. Vamos olhar para a quantidade de oxigênio? Agora eu tenho 4 vezes 2, 8 oxigênios. Mais 5 vezes 1, 5. Então, 8 mais 5, vou ter uma quantidade de 13 oxigênios. Mas aqui eu tenho 2, Então, qual é o número que multiplicado por 2 aí dá 13? O número decimal, né? Então, aí eu boto a fração correspondente a esse número com vírgula. Então, 13 sobre 2, 6,5. 6,5 vezes 2, 7. Beleza?
7, ó. 6,5 vezes 2, 13. Beleza? Então, balanceamos todo mundo. E aí, a gente prossegue. Lembrando que a questão pediu pra gente qual desses combustíveis aqui que emite mais CO2. Então, a gente balanceou todo mundo para a gente poder calcular e fazer o cálculo dessa emissão. Então, vamos lá. Vamos começar pelo metano. Tá aqui a reação dele, ó, já balanceadinha que a gente balanceou. Então, a gente tem ó, aqui 1 mol de metano produz 1 mol, né, de CO2. Então, vamos ver quanto é que é isso, né? Então, a primeira coisa que eu posso fazer é calcular ali, né, o número de mol. Então, se eu tenho 58 gramas, de onde é 58 gramas, Ive? 58 gramas é o valor fixo que ele falou que todo combustível tem. Então, todos esses caras aqui, ó, vão ser testados, né, com 58 gramas. Se eu dividir 58, né, que vai ser a minha massa dissoluto, pela massa molar desse cara, que é 16, aí eu vou achar a quantidade dele em mol, eu vou achar o número de mol desse combustível. E aí eu posso relacionar, ó, se na minha reação química eu tenho 1 mol de metano formando 1 mol de CO2, ó, 1 mol para 1 mol, se eu tiver 3,625, que foi o valor que eu achei, né, da amostra que ele me pediu, aí eu consigo saber, afinal de contas, quanto que ele vai emitir de CO2. Então, aqui eu montei bonitinho para vocês verem, mas nem precisaria, né? Nesse caso, porque eu tenho 1 mol para 1 mol. Se aqui ele está formando 3,6, né? Arredondando 3,6 mol, claro que aqui eu também formaria 3,6 mol, porque a reação, no caso do CH4 para o CO2, é 1 para 1. Beleza? Vamos fazer a mesma coisa com o acetileno. Então, tem aqui a reação do acetileno. Eu tenho 1 mol, né, de C2H2, de acetileno, formando 2 de CO2. Então, agora eu tenho uma reação 1 para 2. Então, quando eu fizer aqui o cálculo do número de mol desse acetileno, e eu achar, ó, o número de mol é com 58 gramas de novo, porque o valor da amostra é fixo. A questão diz que todos eles têm 58 gramas. Então, 58 gramas sobre a massa molar desse cara, ó, 26, a massa molar do acetileno, vai me dar a quantidade em mol. Então, se eu tenho 1 para 2, eu vou ter, se eu tenho 2,23 mol, eu vou formar o dobro, né, de 2,23. Então, estou formando 4,46 mol desse cara. Vou fazer isso para o próximo, para o etano, ó. O etano também é 1 para 2. Vamos calcular ali o número de mol do etano? Então, 58 sobre a massa molar do etano, 30 gramas. Lembrando que a questão também deu para vocês, né? Vocês estão acompanhando aí com a questão no materialzinho de vocês. A questão deu também a massa molar, tá tudo lá no quadrinho. Então, ó, 1,93 mol. E aí, se eu tenho 1 mol do combustível para 2 mol do CO2, então eu vou ter também o dobro, né, de 1,93. Então, ele emitiu 3,87 de CO2. Vamos partir para o propano. Ó, o propano é 1 para 3. O que a gente faz? A mesma coisa, calcula ali a quantidade, né, em mol desse cara. Ó. Achei que ele em mol tem 1,32. Então, se a minha reação é 1 para 3, ó, 1 mol para 3, 1 de combustível para 3 de CO2, eu vou ter 3 vezes também a quantidade em mol que eu encontrei para essa amostra. Então, 3,96 mols de CO2 foram emitidos por essa amostra aí de propano. E por último, para fechar, o butano. Então, eu tenho aqui o butano é 1 para 4. Então, calculo aí o número de mol desse butano, ó, 58 sobre a massa molar dele, só que a massa molar dele é igual à quantidade da amostra que ele colocou. Então, eu vou ter 1 mol. Então, se é 1 mol para... Se na minha reação eu tenho 1 mol para 4 mol, aqui eu também vou ter a liberação de 4 mol. Beleza? Então, aí agora a gente já sabe, ó, esse aqui liberou 3,6, esse 4,4, esse 3,8, esse 3,9 e esse 4. O que liberou mais foi o acetileno, né? Então, ele foi o que liberou maior valor de CO2. Então, ele é o combustível que liberou aí, que emitiu maior valor de CO2. Então, questão tranquila, era só balancear e fazer alguns cálculozinhos, né? Uma relação aí básica. Alguns de vocês nem precisavam montar, nem precisavam na hora da prova montar tudo de certinho, porque é uma questão objetiva. Então, eu montei ali tudo certinho para vocês verem, mas algumas já dava para você perceber na própria reação, né?
a relação aí de dobrar ou de triplicar, beleza? Então, gabarito da questão, letra E, acetileno.